Oi, galerinha! O assunto da aula de hoje será sobre sinais de pontuações. Vamos relembrar os sinais já trabalhados e vamos conhecer uns novos. Os sinais de pontuações indicam na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão de emoções, tornando mais clara a compreensão do texto. Vamos começar falando do ponto final. Ponto final serve para indicar o fim de uma frase. Exemplo: hoje está muito calor. Vale lembrar que esse ponto ele pode ser empregado também após uma palavra abreviada. Por exemplo, se a gente quiser abreviar a palavra matemática, iremos escrever mate e em seguida colocar o ponto. Agora vamos falar do ponto de interrogação. Esse ponto indica uma pergunta. Por exemplo, você está estudando? Sem essa pontuação, a pessoa que vai ler, que chamamos de leitor, não consegue identificar se estamos fazendo ou não uma pergunta. Precisamos ter atenção ao escrever uma pergunta e ao ler uma pergunta. É preciso ter entonação para fazer uma pergunta. Perceberam que para ler uma pergunta eu precisei respeitar uma entonação, porque assim dá sentido de pergunta. Agora vamos para a próxima pontuação. É o ponto de exclamação. Ele indica admiração, alegria, espanto. Um exemplo é a frase: você é incrível. Vamos ao nosso próximo sinal. Falaremos agora da vírgula. A vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Alguns usos da vírgula. Ela serve para separar fatos dentro da frase, separar as enumerações dentro da frase. O que é uma enumeração? É a gente fazer uma lista. Ela serve para indicar lugares, datas e números. Ela serve para separar uma palavra que indica um chamamento. Vamos ver alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo aí é a frase: chegando na escola, fomos para a aula de educação física. Aí a gente dar uma pausa dentro de uma frase. A segunda frase é: levei na mochila livros, cadernos, estojo e o lanche. Isso é uma enumeração, é a gente listar algumas coisas. A gente usa a vírgula para separar essas listagens. No caso, livro, caderno, estojo. Próximo é Rio de Janeiro, vírgula, 22 de abril de 2020. Esse a gente faz bastante, né? Nossa próxima frase é a utilização da vírgula para a gente colocar endereço. Rua Mário Piragibe, vírgula, 42. E a última é um exemplo de chamamento. Ana Luísa, vírgula, pare com isso. Então, percebam que eu fiz uma pausa ao chamar Ana Luísa. Ana Luísa, pare com isso. Nosso próximo sinal de pontuação são os 2 pontos. Falaremos agora de um sinal novo. Esse sinal é usado para avisar que um personagem vai falar, para iniciar uma enumeração e para iniciar uma citação. Vamos a alguns exemplos. A primeira frase é: Maria perguntou, 2 pontos. Essa pontuação indica que em seguida nós teremos a fala de um personagem. O segundo exemplo é ingredientes, 2 pontos. Aí dá a referência de uma enumeração, que é a listagem de algumas coisas. No caso, é a listagem de alguns ingredientes. E a última frase é como dizia o poeta. É a referência de uma citação. Quer dizer que após essa pontuação, teremos escrito a fala de uma outra pessoa. Vamos a mais uma pontuação que é novidade para a gente. É o travessão. Travessão indica o início da fala dos personagens nos textos que tem diálogo, ou seja, conversas. Exemplo: Luiz disse aos amigos, 2 pontos. Aí vem uma fala de um personagem que diz: meu aniversário está chegando, vocês serão convidados. O amigo respondeu, 2 pontos. Aí a gente em seguida coloca o travessão, porque uma outra pessoa vai falar: oba, fico feliz com a notícia. Então não podemos esquecer que antes da fala de alguém, da fala de algum personagem, sempre
temos que colocar o travessão. E para finalizar os nossos sinais de pontuações de hoje, vamos falar das reticências. Bom, reticências é uma pontuação que indica um pensamento não finalizado. Exemplo, eu preciso ir à escola, mas... Aí a gente coloca reticências. Por quê? Porque eu não terminei o pensamento. Indica que eu não terminei a minha fala, mas que deu para entender. É isso. Agora você está pronto. Capriche nas atividades e qualquer dúvida é só me chamar. Beijos, beijos.